Boa tarde, me chamo Ítalo, esse aqui é meu canal. Aqui nesse canal a gente fala de literatura, de cinema, de cultura e a gente aproveita para fazer algumas reflexões interessantes para a gente levar no nosso dia a dia. Por favor, se inscreva aqui no meu canal, ative o sininho para você ficar por dentro de todas as atualizações que vai acontecer aqui neste canal. Hoje eu ainda queria falar um pouquinho sobre a questão, né, da obra de Tolkien, do universo de Tolkien. Eu queria trazer para cá uma reflexão que eu tenho, sobre a questão do Anel do Poder, né? Que o Anel do Poder a gente sabe que é o artefato mais cobiçado na história do Senhor dos Anéis, né? Então todo mundo eles buscam, né, tomar posse desse Anel do Poder e tudo gira em torno desse Anel de Poder. O Sauron ele quer o Anel do Poder, todos os homens, né, gananciosos que colocam as mãos no anel, eles se corrompem e ficam, né, à mercê do Anel do Poder, eles querem conquistar o Anel do Poder. A gente tem aquela criatura fantástica, né, que a gente vê na história chamada o Sméagol, né, o Gollum, que é um cara totalmente, é um hobbit totalmente deformado através do vício, né, ele representa o vício, né, o vício, a pessoa totalmente viciada e como é que ela fica deformada através desse vício que é oferecido pelo Anel do Poder, a posse do Anel do Poder. E vários outros personagens que eles acabam se submetendo ao Anel do Poder e outros, né, personagens assim grandiosos, muito virtuosos que eles desprezam, eles correm do anel justamente porque sabe, conhece o poder corruptor do Anel do Poder. Então a gente tem o Gandalf, né, que é o arquétipo do sábio. Eu já fiz um vídeo sobre isso aqui. O Gandalf, que é o arquétipo do sábio, é assim, correndo do anel, né? Porque ele sabe o poder o poder de corruptor que ele carrega, e somente uma pessoa muito humilde, como foi o Bilbo, como foi o Frodo, né? O Frodo é assim, muito melhor, né, no livro do que no filme. Às vezes a gente diz que o Frodo é um grande personagem porque, sei lá, no filme eu achei que colocaram ele um pouco abaixo do que ele realmente é no livro, né? Mas no livro o Frodo é muito, assim, ele é muito humilde, um cara muito centrado. Então, assim, o Gandalf ele fala, não, vocês que tem que levar esse anel, né? Porque se eu pegar esse anel, se o Aragorn ficar com esse anel, se a Galadriel, que é uma elfa extraordinária, né? Se ela pegar esse anel, ela vira, a gente sabe, né? Quando assistiu o filme, a senhora, né? A senhora Galadriel, que ela tem aquela tentação que ela acaba superando a tentação de se apossar do anel. Enfim, o anel ele é o artefato mais cobiçado da Terra-média. Agora, por que que ele é, né, esse artefato mais cobiçado? Por que que ele dá aquele poder? Por que que ele representa o poder, a corrupção? Então, assim, eu tenho uma reflexão que ela é muito simples, né? Ela é baseada neste livrinho aqui, que vocês devem conhecer, a Ortodoxia do Chesterton. E aqui nesse livro, o Chesterton, ele vai defender realmente a filosofia de vida dele, a religião dele, que é a religião católica, né? E o modo como ele vê o mundo, né? E ele vai defender a fé católica, a filosofia de vida dele, que é uma filosofia muito pautada pelo mistério, pela a posição existencial, totalmente humilde, né? Ele entrega uma posição existencial totalmente humilde, né? E assim, que encara o mistério, a vida, como um mistério e como uma aventura, né? Onde você vai para o mundo, você coloca a cabeça no mundo e não tenta colocar o mundo na sua cabeça, que é justamente a posição racionalista que ele está combatendo nesses debates, né? Então, a posição do Chesterton é justamente essa aventura, ao mistério, aceitar a sua pequenez e ver o mundo assim, com olhos mais poéticos, com mais amoroso, mais aventureiro, que é justamente a posição do Chesterton, né? Que é uma posição realmente de uma pessoa que tem fé, que ela se vê humilde e pequena diante da imensidão do mundo, da imensidão de Deus, da imensidão dos mistérios que a gente não tem como controlar, né? E aí num capítulo desses aí, o Chesterton vai defender a posição dele, né, que defende a aventura, o mistério, ante a posição racionalista, que quer explicar todo o universo, que quer colocar todas as respostas do universo dentro de equações e fórmulas mágicas e
reducionistas, né? Através da mente, do pensamento, de equações e essas coisas todas. E aí o Chester, muito educadamente, fala, olha, não é possível fazer isso, porque o mundo é muito grande, é muito misterioso, ele tem os seus mistérios, e a gente tem que ver, encarar o mundo com um olhar poeta, com um olhar de quem está assim, se deparando com uma coisa imensa, que a gente não tem como abarcar com a nossa razão, que é muito pequena ainda, apesar dos grandes feitos que o ser humano é capaz de fazer. E aí ele faz uma comparação muito interessante. Ele diz assim que a posição dele, como ele tem uma fé, né, cristã, a posição de mundo dele é de uma cruz, porque a cruz ela é um mistério, né? A própria constituição da cruz, ela representa um mistério, que é um traço, né, vertical com horizontal. Ele está totalmente aberto para o mundo. E é uma contradição ela mesma, né? Porque o sinal da cruz é uma contradição. E aí ele diz que isso representa justamente a posição que está diante do mistério aberto para a vida. E ele não busca reduzir o mundo ao seu próprio tamanho, não busca tentar uma explicação do mundo, mas ele busca realmente se colocar no mundo e estar aberto para as experiências do mundo. E essas experiências, a realidade, as verdades que vai aparecer para ele é que vai transformando ele. Enquanto isso, ele diz: vocês racionalistas, vocês que querem explicar o mundo, vocês se assemelham, né? Vocês querem explicar o mundo e colocar ele dentro de um círculo redondo fechado. Por quê? Porque as explicações de vocês são perfeitas, muito lógicas, muito interessantes, muito bonitas, né? Porque, nossa, você está explicando o mundo com base no evolucionismo, você está explicando o mundo com base no mecanicismo, você está explicando o mundo com base no cientificismo, você está explicando o mundo com base no marxismo, você está explicando o mundo com base em qualquer outra ideologia que você inventa. Só que, enquanto eu aceito o mistério e estou aberto para a experiência, aberto para a realidade, que é o que representa a cruz, vocês estão fechados num círculo pequeno que só vai caber aquilo que cabe na explicação de vocês. Então, esse é o poder limitante da ideologia e do racionalismo. Né? E esse símbolo, né, do círculo redondo e fechado, e perfeito e fechado, né, que ele não está aberto para o mistério, mas ele se fecha dentro do mundinho dele, na bolha dele, é justamente o anel do poder do Sauron. O Sauron, o que acontece? O Sauron ele cria esse anel, essa ideologia, esse mundo fechado, essa tentação, né, de você explicar o mundo, de você se apoderar do mundo através de uma explicação, de uma fórmula, de um conhecimento fechado e redondo, né, que ele é justamente o maior fonte de tentação de todos os personagens, principalmente do Sauron e também, como a gente já viu num vídeo anterior, do Saruman. O Saruman é justamente aquela tentação gnóstica ideológica de explicar o mundo com base em alguns argumentos, em uma redução do mundo a um círculo fechado. Por isso que ele fica tão obcecado pelo anel do poder. Ele fica absolutamente obcecado que acaba se cegando e se corrompendo ao longo da história. E o Sauron, ele é justamente isso, ele é aquele arquétipo, ele não representa um tirano específico, mas ele é o arquétipo do tirano, do cara que se revolta contra a realidade, ele quer dominar a realidade através da ideologia, através do gnosticismo. O gnosticismo que é justamente você tentar a salvação através do conhecimento. Né? E enquanto isso, a posição existencial, né? Por exemplo, a gente vê do Gandalf, que é aquela posição do sábio, é justamente a humildade, você está aberto para a realidade, você se dá conta de que você não consegue explicar a realidade toda, mas ela é um mistério, e você tem que estar aberto, humilde e com os pés no chão, né? Com uma contemplação amorosa da realidade, você olhar para a realidade e deixar que ela te transforme. Você aprender com ela, você não querer dominá-la. Porque a gente viu, né, a história explica, todos esses ideólogos, né, e todos esses filósofos que tentaram explicar a realidade, reduzindo-a, né, alguns racionamentos, alguns pensamentos limitantes, a gente vê que nunca deu certo. Né? Eles sempre são derrubados, a história explica, a história mostra isso.
Então, essa é a minha visão, assim, né? Obviamente, né? Não quer dizer, eu não quero explicar tudo, né? É óbvio que existe a questão da história do Senhor dos Anéis, né? A história por trás do Anel do Poder e tal. Mas você olhando assim com um olhar mais atento e mais simbólico, você consegue ver que esse anel representa justamente a ideologia, essa tentativa de dominar o mundo através de um conhecimento, através de um pensamento fechado, que tenta colocar o mundo dentro desse círculo redondo fechado, né? Que é justamente o que o Chesterton fala nessa obra extraordinária chamada Ortodoxia. Ele mostra como isso é um erro e como a melhor posição existencial é justamente você se colocar numa posição humilde e aberta para os mistérios da vida e não querer sempre uma explicação para tudo, porque o ser humano não consegue explicar tudo. Então é isso. Esse é o meu canal, se inscreva, não se esqueça de compartilhar para os seus amigos e até a próxima. Valeu!